deverá ser implantada paulatinamente. Falando um pouquinho do sistema que nós todos participamos, tem algumas posições que a ABRAP defende, por exemplo, algumas já em discussão no Conselho Nacional de Previdência Complementar, que a gente espera que a gente possa aprová-las ao longo dessa gestão. Primeiro, CNPJ por plano, né? Está sendo lá discutido, aparentemente existe uma grande concordância com isso, inclusive a própria Previ, que tem uma posição favorável, a gente possa, tem essa expectativa que isso possa avançar e a gente poder ofertar para todo o sistema essa novidade. Também defendemos a própria adesão automática, o Ricardo acabou de falar, ele tem um sistema de adesão automática lá na fundação dele, mas isso não está pronto para o sistema como um todo. A gente defende que todo o sistema pode fazer isso aí. A gente não vê grande dificuldade nisso aí. A gente acha que pode, o mérito, existe uma questão de mérito, que aparentemente todos concordam. Eu acho que tem que fazer, alterar um pouco a Constituição. A gente tem acompanhado o que está acontecendo no Congresso Nacional, a gente sabe que isso está lá no projeto de lei no 268, a gente espera que a gente possa avançar e ter essa questão também aprovada. Defendemos também toda a questão dos planos setoriais, né? Entendemos que a proposta que a ABRAP defende ela é positiva. Algumas entidades já conseguiram aprovar planos instituídos, onde a questão do, vamos chamar aqui da parentesco em segundo ou terceiro grau já foi equacionado. Pessoalmente, se a gente quer de fato entender que devemos estimular o sistema, eu não consigo entender uma limitação de você fazer parte de um plano instituído com parentesco até segundo grau. Na minha cabeça, como cidadão, eu não consigo entender porque não pode ir para primo, terceiro, quarto, quinto grau. A gente quer fortalecer o sistema. Se houver necessidade de uma alteração da legislação sobre o assunto, vamos alterar. O mais importante é que as pessoas façam parte de uma determinada associação e que essa associação possa ofertar a todos os seus membros um plano instituído, pensando, de fato, em nos preparar para o futuro. Da mesma maneira, eu não consigo entender por que nós tributamos o futuro. O Adaci fez uma proposta muito interessante. Prazo máximo de 20 anos de tributação zero. Nós praticamos bitributação. Eu, enquanto assalariado, pego uma parte do meu salário, eu coloco no fundo de previdência, e se eu tirar antes de um determinado prazo, o Leão vai lá, pega um bocado, isso é bitributação, pô. Se nós queremos, de fato, secretário, estimular a poupança do futuro, nós devemos estimular a poupança com uma visão de médio e longo prazo, para, inclusive, fazer investimentos importantes para o país. Não vamos tributar o futuro, vamos estimular o futuro, inclusive com algumas benesses tributárias. Essa é a posição que nós defendemos. E, finalmente, a gente defende a questão da autorregulação, né? Eu acho que o sistema bancário já está autorregulado e a gente pode, nesse espaço, inclusive a própria posição do atual ministro da Fazenda é, em princípio, favorável a um mérito da discussão. É isso que eu queria comentar para a discussão, mas eu queria, não poderia deixar de fazer um comentário sobre essa proposta extremamente inovadora que o Gazzoni colocou, sobre uma agência de administração de plano de previdência. Várias fundações, secretários, estão se preparando para isso. Eu gostaria de puxar braço para o meu assado, não querendo fazer comercial, Ricardo. Estou aqui com o doutor Pérez também, que é nosso diretor superintendente da Fundação Ceres, a fundação da Embrapa, como já foi nominado pelo Adaci. Nós nos preparamos, e hoje a Fundação Ceres está preparada para fazer gestão de planos de outras entidades. Nós temos uma estrutura adequada para fazer isso aí. Eu estava falando um pouquinho com o Roque, aqui do lado, e com outros colegas de outras fundações. Falei também, está aqui o nosso colega Javas, presidente do SINDAP. Várias fundações estão preparadas para isso. Nós podemos competir em igual condições com os agentes financeiros das Previdência Aberta. O que a gente quer, na realidade, é igualdade de condições na competição. Vamos deixar que o mercado escolha isso aí. A ideia do Gazzoni é extremamente interessante. Eu, em nome da ABRAP, eu não posso me posicionar, porque a gente não discutiu isso na diretoria, mas, pessoalmente, como Dante Scolari, gestor de previdência privada, eu apoio a sua ideia e sou parceiro para a gente trabalhar junto para tentar equacionar isso aí. Obrigado, pessoal. Ok, Scolari. O próximo, por favor. Bom dia. Meu nome é Reginaldo, do Banco Nordeste. Estou representando aqui a Associação dos Funcionários do BNB, a FBNB, e estou como conselheiro
na CAPEF. Bom dia, eu cumprimento aqui a mesa, em nome do professor Adaci Ribeiro, cumprimento a todos. Mas é bem rápido aqui e bem operacional, né? A gente vê que no âmbito das FPC, existem algumas com diretor eleito, representante, outras não. As leis 108 e 109 não estabelece essa questão apenas nos conselhos, né? Aqui, a minha sugestão, inclusive que foi por e-mail, a sugestão, desculpa, da FBNB, é que haja alguma normatização nesse sentido para todas as entidades, que prevejam a eleição também de um diretor representante dos funcionários. A outra questão é reforçar aqui o que o representante da ABRAP acabou de falar, do CNPJ por plano. Estamos aqui vendo que isso pode ser o futuro, aliás, né, dos planos instituídos no âmbito das FPC, mas a questão que a gente vê para maior transparência e menos risco, assim, que a gente vê uma questão do CNPJ próprio, para maior segurança jurídica e segregação e não afetação dos ativos, para deixar uma coisa bem clara, né, nesse âmbito aí, né, legal. Realmente a gente pede que o CNPC dê mais celeridade, né, nessa regulamentação para a CNPJ por plano, porque também a nossa CAPEF vem de estudos para implantar outros planos instituídos, né? Finalmente, que a estrutura no dia a dia dos conselhos, eu assim, vejo um negócio assim meio abstrato. Existe na diretoria, claro, mas assim, no âmbito de conselho, não sei se porque a nossa talvez um pouco menor, não tem uma estrutura operacional adequada para conselho, né? Assim, uma secretaria, uma questão de alguns dias. Eu como estou dentro de uma agência do Banco Nordeste, na gerência de micro e pequena empresa, então a gente vê muita questão operacional de metas, mas dentro de agência, nosso trabalho é visto assim, como que eu digo, até a própria norma, a normatização, ela não prevê, por exemplo, você recebe demandas de colegas, você recebe atas, você recebe pareceres para você responder, e a preocupação do dia a dia de uma agência bancária é outra, é bater metas, mas a regulamentação não nos ajuda, os conselheiros, que estão nesse sentido, como eu falei, de ter um tempo mínimo dispensado para isso, né? Quando vai para a reunião, é aquele Deus nos acuda, né? E a gente tem que ter muito profissionalismo nisso. Então, é usar o final de semana, é usar o feriado, e a gente usa mesmo a madrugada, né? Acordando às 5 horas da manhã para ler atas e para dar parecer. Então, eu peço que esse órgão da Previc, CNPC, se debruce também sobre isso, para que dê maior tranquilidade aos conselheiros. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Fechamos um primeiro bloco de 3 comentários. Só um instantinho, porque, como eu estou fazendo, eu estou fechando o bloco de 3 observações, comentários, perguntas, para que os palestrantes possam fazer suas observações. Então, vamos começar pela sequência aqui. O Adaci, por favor. Cumprimentando o doutor Ricardo Pena, o doutor Dante, o Reginaldo, pelas intervenções. Acho que um ponto, o doutor Ricardo Pena lembrou bem, nessa mudança de ares, mudança das relações trabalhistas, mudança dos hábitos das pessoas, o conceito, eu acho que o Gazzoni tocou nisso, nós precisamos talvez quebrar paradigmas e buscar um conceito maior de proteção previdenciária de longo prazo. Acho que as entidades fechadas, por natureza, por vocação, como veículo, têm a vocação realmente do longo prazo. Mas hoje tem uma agenda, um item da agenda aí, que me parece ainda estado potencial, que é o compartilhamento de risco, em que se pode, já do ponto de vista regulatório, a possibilidade de exteriorização de
de riscos, não só aqueles clássicos de invalidez e morte, mas também desvio de tábua, hoje o risco da longevidade, da sobrevivência, buscando uma conjugação de esforços com entidades fechadas de previdência complementar e companhias seguradoras. Numa visão em que se tem uma multiplicação de possibilidades de acumulação de poupança previdenciária, realmente, doutor Ricardo, eu compartilho do seu entendimento de que nós não podemos mais, eu acho que talvez o Brasil seja o único país do mundo em que há esse negócio de entidade fechada, entidade aberta. A questão é se tem a vocação previdenciária ou não. E isso vai ter uma tradução do ponto de vista do aparato de regulação e supervisão, que se dá num conselho. Acho que hoje a conquista do CNPC como um órgão regulador que poderia convergir para o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, como órgão regulador do sistema, que uma composição plural, representativa e que dá estabilidade para o sistema regulado. E sob a ótica da supervisão, hoje até tanto SUSEP como o Previc, dentro aqui do Ministério da Fazenda, nós poderíamos convergir para um aparato de supervisão que possa cuidar das entidades de previdência complementar em geral e das companhias seguradoras. Então, isso significa quebrar talvez um ou outro paradigma, um ou outro tabu, mas seria sob a ótica da supervisão estatal e também da